Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos que vamos, galera. A gente está falando de ação penal e a gente viu que a ação penal tem duas espécies. Nós vimos conceitos, vimos as condições da ação, que é a legitimidade de parte, o interesse de agir, a possibilidade jurídica do pedido e a justa causa. E vimos também as características da ação, né, no caso da ação penal. E agora a gente está vendo as espécies de ação penal. As ações penais, elas são públicas ou são privadas? Dizer que a ação penal é pública significa dizer que quem é legitimado, quem pode iniciar uma ação penal pública é o Ministério Público. Isso é um direito constitucional previsto no artigo 129 da Constituição Federal, artigo 129, inciso 1. E quando o Ministério Público ele processa alguém por um crime de ação penal pública, aí a gente diz que ele ajuizou uma denúncia contra alguém. Já os crimes também podem ser de ação penal privada. E a gente ainda vai ver as espécies de ação penal privada. Vimos que as ações penais públicas, elas são ou incondicionadas ou são condicionadas. Condicionada ou a representação do ofendido ou do seu representante legal ou a requisição do ministro da Justiça. Vimos tudo isso até na aula passada. E agora a gente vai começar a aprofundar tanto as ações penais públicas incondicionadas como a ação penal pública condicionada. Eu falei para vocês, turma, que a regra é que o crime é de ação penal pública incondicionada. Isso significa que se você está estudando um crime e você leu tudo, absolutamente tudo sobre aquele crime, e a lei não diz nada sobre a ação penal dele, aí a gente chega à conclusão que a ação é pública e incondicionada. Então, por exemplo, você estuda o homicídio lá no artigo 121, o aborto, o infanticídio, o furto, o roubo, e não existe absolutamente nenhum artigo, nenhum mesmo, falando da ação penal desses crimes. Então você já conclui que esses crimes todos são de ação penal pública e incondicionada. O que eu quero dizer para vocês é que se o crime for de ação penal pública condicionada, se o crime for de ação penal pública condicionada ou se o crime for de ação penal privada, tem que haver expressa previsão legal. Então, para o crime ser de ação penal privada, tem que lá o Código Penal falar o crime depende de queixa. Como, por exemplo, se você for estudar o artigo 236 do Código Penal, 236, que fala do crime de induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento, nós vamos estudar ainda um pouquinho esse crime. Se você for estudar o artigo 236 do Código Penal, você vai perceber que o parágrafo único diz assim: o crime, a ação depende de queixa. Opa, dizer que depende de queixa significa dizer que a ação penal é privada. A ação depende de queixa, então é ação penal privada. Se você for estudar, por exemplo, o artigo 88 da Lei dos Juizados Especiais, que é a Lei 9.099 de 95, o artigo 88 ele vai falar que lesão corporal leve e lesão corporal culposa vão depender de representação do ofendido. Então aí você já sabe que é um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Nós vimos, pessoal, quando a gente estava estudando o artigo 7º do Código Penal, lá no módulo 1, nós vimos que se for crime praticado por estrangeiro contra brasileiro no estrangeiro, é um crime que depende de representação. Ou seja, está dizendo expressamente que é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Resumindo, se você está estudando um crime e a lei não fala absolutamente nada sobre a ação penal daquele crime, aquele crime é de ação penal pública incondicionada. Se a lei, para que aquele crime seja de ação penal pública condicionada ou ação penal privada, tem que ter expressa previsão legal. Se a lei for silente, é um crime de ação penal pública incondicionada. E tudo que a gente viu está aqui no artigo 100 do Código Penal, que diz assim, ó: a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Então a regra é que a ação penal é pública. Professor, então o caput está dizendo que, tudo bem, não fala nada, é pública, mas olha o que diz o parágrafo 1º. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige,
de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Então, a ação penal pública é privativa, é promovida e privativa do Ministério Público. E ela pode ser pública incondicionada ou condicionada. Já o parágrafo 2º vai dizer assim: a ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tem qualidade para representá-lo. Então, o artigo 100, ele fala mais ou menos o que a gente viu até agora sobre as espécies de ação penal. Mas, voltando aqui para as espécies de ação penal. Professor, estou entendendo. Então quer dizer que os crimes de ação penal são, de regra, ação penal pública incondicionada. Para ser ação penal pública condicionada ou ação penal privada, tem que ter expressa previsão legal. É isso? Exatamente isso. Mas, professor, me diz uma coisa. Dizer que o crime é de ação penal pública incondicionada, o que é que isso significa? Turma, dizer que o crime é de ação penal pública incondicionada significa duas coisas, além de tudo que a gente já conversou. Significa que o inquérito policial para apurar aquela infração penal não depende de qualquer condição. E significa também que a ação penal, para ser ajuizada pelo Ministério Público, também não precisa de nenhuma condição. Então imagine a seguinte situação: um filho matou outro, ou um irmão matou outro. Foi a mãe deles, uma velhinha de quase 100 anos de idade, chegou para o delegado e disse assim: delegado, por favor, não instaure inquérito policial contra meu filho não, porque eu já perdi um filho, vou perder outro. O delegado vai dizer assim: minha senhora, é um crime de ação penal pública incondicionada. Eu, primeiro, não preciso de nenhuma condição, não preciso nem que você me permita, nem que ninguém me permita para instaurar inquérito policial. E segundo, eu sou obrigado a instaurar inquérito policial. Aí a velhinha não conseguiu com o delegado, foi até o Ministério Público. Seu promotor, não ajuize uma ação penal contra meu filho, não. Eu já perdi um filho, vou perder outro. Aí o promotor vai dizer a mesma coisa. Minha senhora, eu não preciso de autorização e de nenhuma condição de ninguém para ajuizar a ação penal quando o crime é de ação penal pública incondicionada. E na realidade eu sou obrigado a ajuizar essa ação penal, porque nós vamos ver que o crime de ação penal pública ele é regido pelo princípio da obrigatoriedade. Nós vamos chegar lá. Então, dizer que a ação penal pública incondicionada significa que o Ministério Público ficou sabendo do crime, ele pode ajuizar a ação penal contra aquela pessoa. Que se o delegado ficou sabendo da ocorrência do crime de ação penal pública incondicionada, o delegado pode instaurar um inquérito policial contra essa pessoa. Então, a ação penal pública incondicionada significa que o inquérito policial e a ação penal, eles podem ser instaurados independentemente de qualquer condição. Como vocês estão percebendo, a regra é que todo crime é de ação penal pública incondicionada. Só que além dos crimes de ação penal pública incondicionada, existem os crimes de ação penal pública condicionada. Condicionada ou à representação do ofendido, ou do seu representante legal, ou de requisição do ministro da Justiça. Professor, e o que é que significa? Enquanto quando o crime era de ação penal pública incondicionada, o inquérito policial e a ação penal podia ser instaurado de ofício, independentemente de qualquer condição, se o crime agora é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, ou mesmo à requisição do ministro da Justiça, nem o inquérito policial e nem a ação penal podem ser instauradas sem a representação ou sem a requisição. Então, se o crime é de ação penal pública condicionada à representação, o inquérito policial só pode ser instaurado se houver a representação. E a ação penal também só pode ser ajuizada se houver a representação. O mesmo vale para se o crime é de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Professor, e o que significa a representação? A representação é um ato formal, Turma, a representação não é um ato formal. Pode ser feito por forma oral ou escrita. A representação é a vítima ou representante legal chegar na frente do juiz, do promotor, do delegado, de alguma autoridade competente e dizer assim: olha, eu fui vítima de um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido.
e eu quero que o indivíduo que causou o crime contra mim seja punido. Ponto. A representação, então, basta para ter a representação a vítima chegar na frente do juiz, do promotor, do delegado e dizer: fui vítima desse crime e eu quero que o indivíduo seja punido. Se a vítima fizer isso na forma oral, a autoridade que ouvir a representação, juiz, promotor, Ministério Público, eles vão reduzir a termo. Reduzir a termo é escrever assim: a vítima deu a representação. Aí a representação está dada. Então a representação não é um ato muito formal. Basta chegar na frente do juiz, do membro do Ministério Público ou do delegado e falar que quer que o indivíduo seja processado. Professor, eu tenho um prazo para dar essa representação? Tem, queridos amigos. E é um prazo decadencial. É um prazo decadencial de 6 meses. 6 meses a contar de quando você soube quem é o autor do crime. A contar do conhecimento, da autoria do delito. A contar do conhecimento da autoria do delito. Então veja, a representação ela não é um ato muito formal, mas a representação ela deve ser exercida dentro do prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito. Para eu explicar melhor essa parte, deixa eu te dar alguns exemplos de crimes de ação penal pública condicionada à representação. Turma, o estupro do artigo 213 do Código Penal, ele é regra de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Isso significa que o inquérito policial e a ação penal só podem ser instaurados se a vítima, se aquela pessoa que foi estuprada, ela der a representação. O estupro só vai ser de ação penal pública incondicionada, e nós vamos ver isso quando nós estudarmos o crime contra a dignidade sexual. O estupro só vai ser de ação penal pública incondicionada se for vítima menor de 18 anos ou vítima vulnerável. Então o estupro, como regra, é um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. O estupro só vai ser crime de ação penal pública incondicionada se a vítima for menor de 18 anos ou for pessoa vulnerável. Que isso são conceitos que a gente vai estudar no momento oportuno, quando eu for ver crimes contra a dignidade sexual. Então estupro, como regra, é crime de ação penal pública condicionada à representação. Lesão corporal culposa e lesão corporal de natureza leve, como regra, que eu vou já falar da Lei de Juizados Especiais, como regra, também são crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Furto de coisa comum, que está no 156, é crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, já tirei 5 exemplos. E poderia dar outros. O estupro, lesão corporal leve, lesão corporal culposa, esses 3 primeiros, como regra, ameaça e furto de coisa comum. Esses crimes são de ação penal pública condicionada à representação. Imagina que o João foi estuprado. E aí, você pergunta: João, quem foi que te estuprou? Aí ele: eu não sei, eu tava de costas. Turma, enquanto o João não souber quem foi que estuprou ele, esse prazo de 6 meses não está correndo. Porque esse prazo de 6 meses costuma cair em prova sim. A representação é um prazo decadencial e deve ser dado no prazo de 6 meses a contar do crime ou a contar do fato. E está errado. O prazo da representação começa a correr tão somente quando a vítima ou o representante legal dela tem ciência de quem é o autor do crime. Então, o prazo decadencial só começa a correr quando a vítima ou o representante legal dela tem ciência de quem é o autor do crime. E sobre isso eu quero conversar sobre um detalhezinho. E se a vítima for menor? Se a vítima for menor, por exemplo, a vítima da ameaça foi o menor, ou a vítima da lesão corporal foi o menor. Aí, turma, a gente viu que lesão corporal leve, culposa, como regra, é ação penal pública condicionada à representação. Bom, se eu sou menor, quem tem competência para dar representação é o meu pai ou minha mãe.
Só que se meu pai ou minha mãe não quiser dar representação, eles sabem quem foi que me ameaçou e eles não quiseram dar representação, esse prazo decadencial de 6 meses corre contra mim? Não corre. Não corre, pessoal, porque não corre prazo decadencial nem prescricional contra menor. De forma que, se eu fui agredido quando era menor, se eu fui agredido com 17 anos, meus pais, eles não quiseram dar representação. O prazo para os meus pais darem a representação é um prazo de 6 meses que vai começar a contar a partir do momento em que eles souberem quem foi que me causou a lesão. Então, o prazo decadencial dos meus pais começa a contar a partir do momento que eles conhecem a autoria do delito. Mas para o menor, não. Para o menor, só vai começar a contar o prazo decadencial a partir do momento em que aquele menor faz 18 anos. Então, é só uma observação para você ficar atento. Não corre nem prazo prescricional, nem decadencial contra menor. De forma que, se o crime é de ação penal pública condicionada à representação e a vítima é menor, para o representante legal dela, começa a correr o prazo decadencial a partir do momento em que o representante legal toma ciência de quem é o autor do crime. Só que para o menor, só vai começar a correr o prazo decadencial quando esse menor fizer 18 anos. Então ele fez 18 anos, aí passa a correr 6 meses para dar esse prazo. Professor, você está todo o tempo aí falando de prazo decadencial. Eu nunca sei o que é que significa o prazo decadencial. Turma, a gente vai ver a decadência de novo no próximo módulo, que você vai perceber comigo que a decadência é uma extinção da punibilidade. Opa, se eu estou falando para vocês que a representação é um prazo decadencial, significa que se passa esse prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito e o indivíduo não dá a representação, extingue a punibilidade do autor do crime. Extingue a punibilidade do autor do crime. E extinção da punibilidade significa que o cara cometeu o crime, mas não pode mais ser punido. Olha o que é que eu estou dizendo para vocês. A gente viu então que a vítima tem um prazo de 6 meses para dar a representação, a contar esses 6 meses do conhecimento da autoria do delito. E se passa esses 6 meses e o indivíduo não dá a representação, simplesmente extingue a punibilidade do autor do delito. Simplesmente extingue a punibilidade do autor do delito. E extinguir a punibilidade significa que o indivíduo cometeu o crime e não pode mais ser punido. O indivíduo cometeu o crime e não pode mais ser punido. Professor, mas diga aí, o que é que significa decadência? Decadência, entendi, ela é uma extinção da punibilidade. Significa que se passou o prazo decadencial, não foi dada a representação, extingue a punibilidade. O cara cometeu o crime e não pode mais ser punido. Exatamente. Agora, quais são as características do prazo decadencial? Turma, o prazo decadencial, ele não se suspende e também não se interrompe. Isso significa que quando ele começa a contar, ele não para por nada. Ele acaba no momento que começou. Quando ele acabar, mesmo que acabe em feriado, em dia não útil, ele não se prorroga, ele não se suspende. Então o prazo decadencial é aquele que começa a correr e só para no dia do seu término. Nada suspende, nada interrompe o prazo decadencial. Então se o prazo decadencial começou a contar hoje, mesmo que ele caia num feriado, por exemplo, acabou no feriado. Então se eu tinha que dar a representação até domingo, e domingo tá tudo fechado, meu amigo, ou eu me viro para dar domingo, ou eu tinha que ter dado a representação até sábado. Porque se acabou domingo, não se prorroga para segunda. Então o prazo decadencial é aquele que não se suspende, não se interrompe, ele começa a correr e quando termina, terminou. Não para por nada nesse mundo. Aí beleza. E professor, como é que eu conto o prazo decadencial? Já caiu na prova do CESP a seguinte coisa. O João, ele foi vítima de estupro. E o João foi vítima hoje é dia 25 de maio.
Maio não, junho. Hoje é dia 25 de junho de 2013. Vou pegar o dia de hoje só para dar o exemplo. O cara foi vítima, então, de estupro hoje. Hoje já conta, certo? Já conta o primeiro dia. Aí, passou 25 de junho, né, que é hoje, 25 de julho, 25 de agosto, 25 de setembro, 25 de outubro, 25 de novembro. Dia 25 de novembro, ele deu a representação. E aí, houve a decadência ou não houve a decadência? Pessoal, a decadência, ela é um prazo penal. E dizer que é um prazo penal significa dizer que inclui o primeiro dia, ou seja, computa o primeiro dia e exclui o último dia. Ou seja, no último dia, não computa o último dia. Então, a decadência ela é um prazo penal, que significa que inclui o primeiro dia e exclui, não computa, o último dia. Quando o prazo é penal, a gente calcula da seguinte forma. A gente conta o prazo e diminui um dia. Então, se o crime aconteceu hoje, dia 25 de junho, o primeiro dia já foi hoje. Mesmo que o crime tenha acontecido 11h30, 11h40 da noite, o primeiro dia já contou hoje. O último dia, em tese, seria dia 25 de novembro. Acontece que o prazo penal, ele exclui o último dia. De forma que eu conto o prazo e diminuo um. Se o crime aconteceu, então, hoje, eu tenho até hoje, dia 25, eu tenho até o dia 24 de novembro para dar a representação. Se eu não der a representação nesse prazo, decaiu. E a decadência representa uma extinção da punibilidade. Significa que o cara cometeu o crime, mas não pode mais ser punido. Tá dando para entender, pessoal? Espero que sim. Eu vi com vocês no módulo 1 que existe o prazo penal, que é esse que inclui o primeiro dia e exclui o último, e existe o prazo processual penal. O prazo processual penal é o contrário. Ele exclui o primeiro dia, significa que o primeiro dia não conta e inclui o último dia. Por exemplo, se eu for na sua casa te citar, olha aí que coisa boa, um caba como eu, se eu for na tua casa te citar, e aí eu te digo, olha, tu tem 10 dias para responder a acusação, que é a contestação no processo penal. Aquele dia que eu fui te citar, conta? Não conta. Não conta porque é um prazo processual penal. Não conta o primeiro dia. Exclui-se o primeiro dia. E inclui-se o último dia. Então você tem até o último dia para poder entrar com ação penal, já que o último dia ele não é excluído. Enquanto o prazo penal ele diminui um dia, você conta o prazo todo e diminui um dia, o prazo processual penal, você conta o prazo todo e aumenta um dia. Professor, eu tenho uma dúvida de como saber se um prazo é penal ou um prazo é processual penal. Você está vendo comigo, turma, que o prazo penal ele é menor do que o prazo processual penal. Uma coisa são 10 dias, então, contado pelo prazo penal. E outra coisa são os mesmos 10 dias contado pelo prazo processual penal. O prazo penal, então, ele é menor do que o prazo processual penal. Para você saber se o prazo é penal ou é processual penal, você pensa no que é melhor para o acusado. Se é melhor para o réu, se é melhor para o acusado que o prazo seja menor, aí ele é um prazo penal. Se é melhor para o réu, se é melhor para o acusado que o prazo seja maior, aí ele é um prazo processual penal. Então bora para exemplo. Turma, a decadência significa uma extinção da punibilidade. Passou o prazo decadencial, aquele que cometeu o crime está livre, extinguiu a punibilidade dele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para o acusado, é melhor que esses 6 meses seja maior, aí seria prazo penal, ou é melhor que esses 6 meses seja menor, aí seria prazo penal?
para o acusado é melhor que esse prazo seja menor. Por isso que a decadência é um prazo penal. Outro exemplo, a prescrição. Prescrição também é a extinção da punibilidade pelo decurso do tempo. Se passou um certo tempo e o crime prescreveu, extingue a punibilidade do autor do crime. Então é melhor para o autor do crime que a prescrição tenha um prazo maior, é melhor para o autor do crime que a prescrição tenha um prazo menor. É melhor que para o autor do crime que a prescrição tenha um prazo menor, é um prazo penal. Outro exemplo, prisão. É melhor para o cara que 5 dias que ele cumpra na prisão seja menor ou esses 5 dias seja maior? É melhor que para a prisão que os 5 dias sejam menor. Então é um prazo penal. De forma que se eu tenho que passar 5 dias na prisão e eu me recolho hoje, dia 25 de junho, 11h30 da noite, prazo penal, computo o primeiro dia. Então eu já passei um dia. Quando chegar à meia-noite eu já passei um dia. Já o prazo processual penal, pessoal, ele é maior. Aí, por exemplo, eu fui citado para responder a acusação, eu tenho que entrar com recurso. É melhor para o acusado que o prazo seja menor ou é melhor para o acusado que o prazo seja maior? Para entrar com recurso, é melhor para o acusado que o prazo seja maior. Por isso que os prazos para recurso, para entrar com resposta à acusação, é contado como prazo penal, já que o prazo penal ele exclui o primeiro dia e inclui o último dia. Perfeito. Então a representação ela é um prazo, ela tem que ser dada um prazo decadencial de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito. Aí você me pergunta, professor, eu estou vendo então que a regra é que eu estou vendo então que se o crime é de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, o Ministério Público, para ajuizar a ação penal, precisa da representação do ofendido. Exatamente. E se o ofendido não der e o Ministério Público ainda assim entrar com ação penal? Por exemplo, é um estupro. Estupro, se não for contra menor nem contra vulnerável, o estupro é de ação penal pública condicionada à representação. O crime é de estupro. O Ministério Público ficou sabendo que o João foi estuprado. Ajuizou a ação penal contra a Maria, que estuprou o João. Só que o João não deu a representação. Turma, a natureza jurídica da representação, ou seja, o conceito da representação é de condição objetiva de procedibilidade. Então, a representação, ela tem natureza jurídica, ou seja, ela representa no ordenamento jurídico, o conceito dela é que ela é uma condição objetiva de procedibilidade. Uma condição objetiva de procedibilidade. Dizer que a representação é uma condição objetiva de procedibilidade significa que a ação penal só pode se processar caso haja representação. Se não houver a representação, a ação penal não pode se processar. Então, se o crime é de estupro, a vítima não dá a representação e o Ministério Público ajuizou a ação penal, o juiz, nos termos do artigo 395 do CPP, do Código de Processo Penal, vai rejeitar aquela inicial acusatória. Vai rejeitar a inicial alegando que falta condição objetiva de procedibilidade. Tudo bem? Pessoal, como meu tempo acabou, eu vou ficar por aqui. Próxima aula a gente conversa mais ainda um pouco sobre representação e continua nas ações penais. Tudo de bom, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.